Donald Trump pediu para a Suprema Corte dos Estados Unidos que não permita que os Estados Unidos, por favor, virem um Brasil. É isso aí, pessoal. A gente está no dia 30 de dezembro de 2024. A gente não para, não cansa de passar vergonha. A gente não para de ser um mau exemplo internacional. Quer em razão dos abusos do desgoverno Lula, quer em razão das ações censórias da nossa Suprema Corte, do nosso Supremo Tribunal Federal. E olhem como Donald Trump teve uma postura contrária àquela que os ministros do Supremo estão tendo aqui, e uma postura coerente com a defesa que ele faz da liberdade de expressão. Lá nos Estados Unidos, há algum tempo, passou uma lei que vai permitir, vai acarretar a suspensão do TikTok por lá. E o TikTok, como vocês sabem, ele é de titularidade de uma empresa chinesa. E existe aí toda uma rivalidade entre Estados Unidos e China, inclusive sobre comunicações, sobre riscos que existem de espionagem, sem nem falar a guerra comercial que existe entre Estados Unidos e China. E ainda assim, o Donald Trump compareceu perante a Suprema Corte dos Estados Unidos com uma petição pedindo que a Suprema Corte não permita o banimento do TikTok. E adivinhem, mencionou o Brasil como um mau exemplo que não deve ser seguido. Dá uma olhadinha aqui, o Samuel Puncher, ele postou sobre isso ontem nas redes sociais e ele trouxe 2 prints da petição que o Donald Trump ofereceu nos Estados Unidos. E eu quero mencionar aqui para vocês, vale a pena você olhar, porque se você, como eu, se importa com a liberdade de expressão no Brasil, com a censura, essas preocupações que o Donald Trump expressou por lá, valem para nós aqui no Brasil. Elas se aplicam para nós, elas expressam a nossa angústia. Eu vou fazer aqui uma livre tradução, acompanhe aqui comigo, vou traduzir alguns trechos aqui dessa petição, apenas essa página, para a gente encerrar com uma rápida reflexão. Olhem o que o Donald Trump falou. Ele disse: existem preocupações válidas de que essa lei, que pode banir o TikTok por lá, pode estabelecer um precedente global muito preocupante por meio do exercício de um poder extraordinário de derrubar toda uma plataforma de rede social, com base, em grande medida, em preocupações sobre discursos desfavoráveis, sobre críticas ao governo naquela plataforma. Talvez não coincidentemente, logo depois que essa lei foi aprovada nos Estados Unidos, uma outra grande democracia do mundo, do Ocidente, o Brasil, derrubou outra rede social inteira, outra plataforma inteira de rede social, o X, anteriormente conhecido como Twitter, por mais de um mês, aparentemente baseado no desejo do governo, presta atenção, aparentemente baseados no desejo do governo de suprimir discurso político desfavorável. Críticas, sejam ao governo Lula, sejam críticas ao Supremo Tribunal Federal. E aí ele segue aqui com uma reflexão parecida, dizendo que essa lei que foi aprovada lá e que permitiria o banimento do TikTok exercita um poder extraordinário, o poder de efetivamente derrubar toda uma plataforma de rede social com mais de 170 milhões de usuários domésticos, com base em grande parte na preocupação do governo sobre discurso desfavorável dentro daquela plataforma. E aí ele diz: o exercício desse poder traz um risco de estabelecer um precedente global que é muito preocupante, de modo ainda que sem querer, de modo ainda que inadvertente. Poucos meses depois dessa lei ter sido passada nos Estados Unidos, o Brasil, uma democracia ocidental com mais de 216 milhões de pessoas, derrubou a plataforma X, o antigo Twitter, dentro das suas fronteiras por mais de um mês. E aí ele descreve aqui rapidamente a briga que teve, o conflito que teve entre um juiz, um oficial, como eu chamo aqui, um ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Twitter, porque na leitura do Twitter, o ministro do Supremo estava determinando a derrubada, a censura de perfis críticos ao governo. E aí ele traz essa controvérsia e fala que o Supremo, de outro lado, alegava que existiria uma rede de milícias digitais que traria ameaças contra os ministros do Supremo. Mas qual que é o resumo da ópera aqui? O resumo da ópera é: o próprio Trump, em relação ao TikTok, que é chinês, ele quer defender a liberdade de expressão e que essa plataforma de rede social não seja derrubada e cita como exemplo, como mau exemplo, o Brasil. Os Estados Unidos não querem virar o Brasil. E, para encerrar, gente, com o Trump agora no governo, ele vai assumir em janeiro, deve vir chumbo grosso contra a censura. Ele já fechou a agência de combate à desinformação por lá nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link num vídeo aqui em que eu conto isso para você. Aqui na tela vai ficar o link para você acessar. E vou deixar também na descrição. E ainda vai sobrar para o Alexandre de Moraes, com certeza.
eu vou deixar aqui para vocês também um link de um vídeo imperdível em que eu mostro aí o time de vingadores do Trump e como isso pode atingir o Alexandre de Moraes. E aproveita, pessoal, e segue o canal. E se você já segue, ativa o sininho das notificações para que você não perca novos vídeos por aqui, novas informações, novas notícias e novas análises. Eu conto com você. A voz da minha indignação, a força dela é a sua força. Um excelente ano novo desejar, mas amanhã tem mais vídeos sobre isso. Um grande abraço.